E galera, nós estamos voltando aqui com a questão da teoria do conhecimento. A gente vai pegar o Kant, né? O Kant ele vai fazer uma crítica ao racionalismo, ao empirismo. A gente viu um pouquinho do empirismo na questão de John Locke, né? Então assim, é necessário bastante estudo e a gente ainda não teve, a gente vai ter ainda sobre Platão, sobre Descartes, que são racionalistas, né? A gente que não vai aprofundar a questão de Locke, David Hume, né? A gente vai falar mais aqui a questão do Kant. Eu vou fazer até uso de um recorte do texto da Crítica da Razão Pura de Kant. Está no caderninho antigo, se você digitar Caderno de Filosofia, volume 1, você vai encontrar na página 21 esse texto que eu vou ler para vocês, que é um recorte do texto da Crítica da Razão Pura. Na obra Crítica da Razão Pura, Kant discute os limites do conhecimento. Né? Essa é a questão. Daquela briga de racionalista que fala tudo é determinado pela razão e coloca a experiência em segundo plano, a briga dos empiristas que vai dizer não existe ideias inatas, como afirmava Platão ou Descartes, mas tudo depende da experiência, o conhecimento nasce dali. E Kant vai apontar fragilidade e alguns acertos de ambos os sistemas, racionalistas e empiristas. Tá bom? Então a filosofia de Kant é conhecida como criticismo, que é uma crítica que ele faz à filosofia. E aqui na Crítica da Razão Pura, ou o nome crítica, né, vai discutir a questão do limite do conhecimento. Tá bom? Então vamos lá. O recorte do texto. Da distinção entre conhecimento puro e empírico. Texto do Kant. Não há distinção de que todo conhecimento começa com a experiência. Pois de que modo poderia nossa faculdade de conhecimento ser despertada para o exercício? Não fosse por meio de objetos que estimulam os nossos sentidos, e em partes produzem representações por si mesmo, em partes colocam em movimento a atividade de nosso entendimento, levando-a a compará-las, conectá-las ou separá-las, e assim transformar a matéria bruta das impressões sensíveis em um conhecimento de objetos chamado experiência? No que diz respeito ao tempo, portanto, nenhum conhecimento antecede nós a experiência, e com essa começam todos. Bom, aqui nesse primeiro parágrafo é uma coisa importantíssima do Kant. Você vai ver aí um pouco da influência dessa ideia do empirismo. O conhecimento inicia-se com a experiência. Então, quer dizer, o conhecimento para Kant inicia com a experiência. Nós não temos ideias inatas. Essa é a questão do Kant. Então, as questões vêm pela experiência. Tá bom? Continuando, ó. Ainda, porém, que todo conhecimento comece com a experiência, olha que interessante, nem por isso surge ele apenas da experiência. Essa é a questão. Todo o nosso conhecimento começa com a experiência, nem por isso surge ele apenas da experiência. Pois poderia bem acontecer que mesmo nosso conhecimento por experiência fosse um composto daquilo que recebemos por meio de impressões e daquilo que a nossa própria faculdade de conhecimento, que é movida pelas impressões sensíveis, né, da experiência, produz por si mesmo, uma soma que não podemos diferenciar daquela matéria básica, enquanto um longo exercício não nos tenha tornado atento a isso e aptos a efetuar tal distinção. Então o que o Kant fez aqui, ó, todo conhecimento começa pela experiência. Aqui, ó, porém, todo conhecimento começa com a experiência, nem por isso surge apenas da experiência. Aqui, ó. Então você vê ali no primeiro parágrafo ele já refletindo uma ideia de a posteriori, aqui ele já está colocando uma ideia de a priori. São os dois conceitos que a gente vai colocar para essa aula, que a gente vai pedir. Né? O próprio texto fala a distinção do conhecimento puro e empírico. Então veja bem, aquela expressão não é suficiente determinada, contudo, para designar a maneira adequada a sentido integral da questão posta. Pois se costuma dizer de muitos conhecimentos derivados de fonte de experiência que nós somos capazes ou participantes dele a priori. Então esse é o conceito de Kant. A priori, na medida em que não derivamos imediatamente da experiência, mas sim de uma regra universal, que no entanto tomamos emprestado da própria experiência. Por que tomamos emprestado da própria experiência? Porque todo conhecimento começa com a experiência, mas nem todo conhecimento necessariamente depende exatamente da experiência. Então Kant está falando do a priori, é o conhecimento que não necessita da experiência, que não requer a experiência. Então vejamos bem, ele vai dar aqui um exemplo. Ó. Assim diz alguém
que solapou os fundamentos de sua casa, que ele poderia saber a priori que ela cairia. Ele não precisava esperar pela experiência que ela de fato caísse, inteiramente a priori, contudo ele não poderia mesmo sabê-lo, pois teria que aprender antes, por meio da experiência, que os corpos são pesados, por isso quando lhe é retirado o suporte, ele vai cair. Então quer dizer, você não precisa fazer a experiência para saber, quer dizer, o a priori é o conhecimento que não necessita e não requer a experiência. Ou seja, quando você diz, olha, a menor distância entre dois pontos é a reta. Você não precisa fazer experiência, você logicamente sabe. É claro que a física hoje, contemporânea, vai falar, mas pode ser que exista dobra, né? Se aqui tem um ponto, aqui tem outro ponto, eu posso dobrar, né? Mas enfim, a menor distância que a gente tem entre dois pontos é a reta, né? O Kant vai, inclusive, colocar isso. Se você colocar duas linhas paralelas, jamais se encontram. Você não precisa fazer a experiência de verificar, de olhar, porque elas são paralelas, né? Elas jamais vão se encontrar. Porém, quando você faz o exercício, a verificação no mundo externo, a experiência, esse é o a posteriori. Por exemplo, a mãe vai dar um banho numa criança. Ela vai lá e toca a água para saber a temperatura da criança. Vai lá experimentar, vai provar. Ou seja, para ver se está muito quente ou não. Ela fez uma experiência, ela foi ao mundo físico. Entendeu? Então, ou seja, é um conhecimento a posteriori. Tudo bem? Todo conhecimento a posteriori é aquele que depende da experiência. Tudo bem? Por exemplo, se você quer saber se esse livro, por exemplo, esse livro aqui e esse outro livro, quais desses é o mais pesado? Né? Você vai fazer experiência. Entendeu? Você vai saber, você verificou o peso. Então, quer dizer, você não sabia a priori, você precisou do a posteriori para saber. Então, o Kant está falando aqui, nem todo conhecimento deriva da experiência. Então, ele está falando do a priori, que é o conhecimento puro. Aquele conhecimento que necessita da experiência é o a posteriori. Então, para a gente terminar o texto, ó, ele coloca assim. No que se refere, portanto, entendemos por conhecimento a priori. Olha a definição. Aqueles que se dão não independente desta ou daquela, mas de toda e qualquer experiência. Então, seja, todo conhecimento, independente de qualquer experiência, que eu não vou ao mundo físico, eu não toco para saber, que eu não ouvi, não escutei, que eu não usei o sentido, seria a ideia do empresa, aquilo que eu não usei é o conhecimento a priori. Tá bom? Agora, a ele se supõe conhecimentos empíricos daqueles que só são possíveis a posteriori. Quer dizer, por meio da experiência. Então, conhecimento que depende da experiência, a posteriori. Conhecimento que não depende da experiência, só depende da razão, a priori. Tudo bem? Por isso que aqui ele deu o exemplo, né? Eu não preciso chegar em casa, né? Ele deu o exemplo aqui da casa, solapar as bases. Eu vou chegar assim, ô pai, eu vou chegar em casa, vamos quebrar as bases da parede para saber se o teto cai? Você não precisa fazer experiência para saber isso, né? Logicamente, que é um exemplo até gritante que o Kant coloca, né? Que você não precisa fazer, quer dizer, é um conhecimento que ele tomou emprestado, esse exemplo da experiência, mas é um conhecimento que não requer a experiência, tá bom? Aquilo que a gente falou, duas linhas paralelas jamais se encontram, quer dizer, que os corpos são pesados e ocupam lugar no espaço. Você não precisa verificar, isso não é uma regra geral. Agora, saber qual corpo é mais pesado, aí já precisa da experiência. Assim como a gente falou, duas linhas paralelas jamais se encontram. Bom, você não precisa verificar para saber isso, então a priori. Mas para saber qual a extensão da linha, né, o comprimento da linha, você precisa verificar. Para saber qual o que está sendo proposto nesse vídeo, você precisou ver, você precisou acessá-lo. Então, quer dizer, você precisou fazer a experiência para saber. Tá ok? Bom, enfim, então conhecimento a priori não necessita da experiência, conhecimento a posteriori precisa. O Kant é um autor rico, gigante na filosofia, principalmente nessa questão da teoria do conhecimento.
E aí, rapaz, a gente vai pedir também uma atividade para vocês fazerem, para vocês pesquisarem, porque o Kant, cara, ele vai fazer uma revolução, né? Até vai falar, né? A revolução copernicana de Kant. Uma coisa interessante, né? Por causa desse a priori, né? Ele vai colocar o sujeito no centro. Essa é a crítica, né? Enquanto os empiristas falam que tudo é dependente da experiência, então Kant vai falar, pô, mas parece que tem uma coisinha antes aí, que é o a priori, é a razão pura. Ela não é empírica, é preenchida pela experiência, mas ela é pura. Ela já está apta a receber. Então essa é uma questão que o Kant coloca, para dizer que a mente não é adequação ao mundo externo, mas que o mundo externo se adequa àquilo que o sujeito, que a mente do sujeito é capaz de compreender. Então, ou seja, tem os limites da razão, a gente também não pode conhecer tudo, a razão nossa é limitada, né? Então essas são as questões que o Kant coloca. Então por isso é conhecida como Revolução Copernicana. Aí tem Copérnico, que era que vai fazer lá o diálogo, né? E ele inclusive manda publicar depois que inclusive falece, né? A questão do heliocentrismo, né? Tira a Terra, que é o geocentrismo, e coloca o heliocentrismo, que é o Sol, né? E aí você pode observar, né? Então é uma grande revolução, onde todo mundo pensava que a Terra era o centro, ele coloca o Sol, Copérnico. Então a Revolução Copernicana é de Kant, onde todo mundo pensava que era o objeto que legislava sobre o conhecimento, a experiência, o Kant tira o objeto e coloca o sujeito no centro, né? O sujeito que conhece, né? Então aqui, ó, uma coisa interessante, eu vou ler aqui uma parte. Qual é o fundamento do saber? A filosofia do conhecimento pode se tornar-se uma ciência? Então Kant vem, ó, invertendo totalmente a abordagem tradicional da filosofia do conhecimento, Kant afirma que o ato cognitivo absolutamente não é o que parece ao bom senso, ao senso comum, uma adequação da mente ao objeto conhecido. Ao contrário, são os esquemas mentais já presentes na mente que determinam o que podemos conhecer dos objetos. Esses esquemas funcionam como um filtro selecionando as modalidades da realidade que pode ser acolhida na mente como uma espécie de óculos que interpõe entre a mente e o mundo. Daí resulta um programa de investigação inovador. No centro da filosofia do conhecimento devem ser postas as formas a priori da mente e universais necessárias. Então, quer dizer, o Kant é conhecido pela Revolução Copernicana exatamente por isso. Não é mais o objeto que está no centro do conhecimento, mas o sujeito que conhece. É as capacidades mentais, né? E aí nós temos as formas a priori da sensibilidade e as formas a priori do entendimento. E seria esse óculos que a gente acabou de ler aqui, que se interpõe entre a mente e a realidade. Então, ou seja, né, vamos observar aqui. As formas a priori, quer dizer, a priori não depende da experiência, já está lá. Só que são formas puras. Isso significa que ela não surgiu da experiência, mas ela já está lá de maneira lógica, formal. Entendeu? Então, olha só, tenta imaginar. E ele chama essas formas a priori da sensibilidade de espaço e tempo. Tenta eliminar da sua mente essa estrutura, né? Tenta eliminar aí a noção, o pensamento, o tempo. Tenta eliminar a noção de espaço. Ao fazer, você vai perceber que é dificílimo ou impossível basicamente fazer isso. Porque você faz num determinado tempo e quando você tira a noção de espaço, fica vazio, algo do tipo, vai ficar lá. Então ele vai dizer, essas noções são necessárias para haver o conhecimento, tá bom? O vídeo, eu sei que o vídeo está ficando longo, eu acho que eu ia fazer lá a primeira parte e continuar aqui, mas já que estamos aqui falando, já vamos colocar logo isso. Então quer dizer, as formas a priori da sensibilidade. As formas a priori da sensibilidade são espaço e tempo. Para Kant não há conhecimento se não existisse essas noções, essas formas, né, melhor dizendo, a priori, porque sem ela não haveria conhecimento. As outras, que ele chama forma do entendimento, ele coloca assim, de modo semelhante aos dados captados por nossa sensibilidade, são organizados pelo entendimento de acordo com certas categorias.
As categorias são conceitos puros, a priori, no entendimento tais como causa, necessidade, relação, quantidade, qualidade. Então ele vai colocando tudo isso que eu consigo perceber aqui do meu mundo externo. Essas categorias do entendimento é como se fossem umas gavetinhas, onde eu coloco a qualidade, a quantidade, eu vejo as coisas, objeto, e minha mente já vai organizando. Então ele vai dizer, isso cabe quem é o sujeito. Por isso a Revolução Copernicana, que é o sujeito que organiza as informações dadas pela experiência. Não é a mente que se adequa ao objeto, mas o objeto se adequa aos esquemas mentais puros do indivíduo. Eu sei que é muito difícil isso, cara. A gente está colocando aqui Kant em poucos minutos, mas a gente está fazendo o máximo possível de esforçar, porque ele é um grande pensador, nossa, gigantesco. Né? A gente sabe, a gente está no primeiro ano, está tentando aprender as coisas, não é por aí, mas pesquisando, a gente vai começando a conhecer melhor sobre Kant, tá bom? Então, o que é isso? Então, essa é a parte principal. Os limites do entendimento. Os limites do entendimento, Kant vai dizer o seguinte: ora, o sujeito está no centro do conhecimento, ele tem os esquemas, digamos, as formas a priori da sensibilidade, que são espaço e tempo, as formas a priori do entendimento, que são as categorias. Ele vai dizer, é o sujeito que legisla. Por isso, Revolução Copernicana. O sujeito está no centro do conhecimento. Tudo bem? E para finalizar aqui um pouquinho Kant, rapidamente, né, mano? É complicado resumir Kant em 15 minutinhos, assim. Mas tá aí, ó. Os limites do entendimento. O Kant vai dizer, a gente tem uns limites. Tem coisas que a gente entende, tem coisas que a gente não entende. Tá bom? As coisas que a gente entende, ele vai colocar o seguinte, olha, o que a gente pode conhecer, melhor dizendo, né? Trocando as palavras aí. Eu posso conhecer o ser para nós, o fenômeno, aquilo que me aparece, né? Mas o objeto em si eu não posso conhecer, a coisa em si, o ser em si, eu não posso conhecer. Ele vai dizer, eu conheço o fenômeno, como ele me apresenta, esse livro, tamanho, espessura e todas as outras coisas que eu posso captar dentro das minhas categorias do entendimento. Porém, o ser em si eu não posso conhecer. Então esse é o limite do conhecimento. Então quer dizer, se a gente perguntar, há um limite de conhecimento no conhecimento para Kant? Sim, eu não posso conhecer a coisa em si. Só posso conhecer o ser para nós. Aquilo que o objeto, o mundo externo me apresenta, aquilo que eu posso captar, aquilo que eu posso interpretar de acordo com as categorias do meu entendimento. Tudo bem? Resumindo, é isso. Bom, mas o principal que eu vou querer aqui para nossa aula mesmo é aquilo lá no começo. Distinguir o que é a priori, o que é a posteriori. Tudo bem? Aí eu vou pedir também umas pesquisas para a gente fazer sobre o Kant, para a gente melhorar um pouco o nosso entendimento sobre esse grande autor da filosofia. Tudo bem?